entendeu? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Poucas você entendem. Chamado, unção, habilitação e constituição. Chamado, unção, habilitação e constituição. Presta atenção. Vou fechar aqui para o alto. Cunhaque. Chamado. Quantos aqui foram chamados por Deus? Muitos foram chamados. Não é verdade? Foram poucos chamados, Rodrigo? Foram muitos. Quantos foram ungidos por Deus? Você começou a ficar com dúvida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Você foi ungido, porque levantar a mão. Eu fui ungido por Deus. Unção significa separação, significa que Deus te deu, te deu força, te deu autoridade, te deu, né, coisas para você cumprir coisas. E em terceiro lugar, que é a parte onde nós estamos, que se chama habilitação. Porque você pode até ser chamado, Roseli. Davi sabia que tinha uma aliança com Deus. Davi sabia que Deus falava com ele. Davi tinha um relacionamento com Deus. Lá de trás das malhadas, ele tinha um relacionamento com Deus. Mas precisou a próxima etapa, ser ungido. Deus levantou o profeta Samuel, vamos lá, vamos ungir Davi. E ungiu Davi, mas depois veio uma coisa que nenhum de nós quer, que é habilitação. Existe uma grande diferença, querido, entre você saber o que deve fazer e você fazer o que deve fazer. Não adianta, você só é forjado no meio da guerra, você só é transformado em guerreiro no meio da guerra. Você precisa de guerra. Amém? Amém. Você só vai saber usar a sua arma. Olha, deixa eu falar para você. Por incrível que pareça, eu servi o exército. Por incrível que pareça. E eu sempre tive vontade de dar um tiro. Mas eu não sabia dar tiro. O que aconteceu? Primeiro eu fui chamado. Lá, né? Depois, agora eu soldado. Mas depois veio o treinamento, veio a habilitação. E aí, no meu ano foi um ano horrível, porque eu me esmerei para dar tiro, né? Para ser o melhor do tiro. Mas só que eu não sabia que isso era uma armadilha. Então, o que eu fiz? Eu fui para todos os tiros, todos os instantes de tiro, para ficar fera pro dia do meu tiro. Porque eu percebi um quadrão de material bélico. Então, tinha muitos momentos que eu sei para treinar. E eu fui e me aprimorei. Né? Então, minha nota de tiro, Vladimir, era 9,5, 10. Desculpa, tá? Não era na mosca, não era na mosca. E fui para vários instantes de tiro. Só que eu não sabia que quem fosse melhor no tiro só ia tirar serviço armado. Não ia tirar serviço para nenhuma outra coisa. Resultado, a minha escala era 3 por 1. Enquanto de todo mundo era 5 por 1, 6 por 1. Então, quem foi bom no tiro, acabava tendo que ter uma escala reduzida, porque só poderia tirar serviço armado. Por outro lado, quem não tirava serviço armado estava de vigia, sem armamento, estava desprotegido. Né? E aí, Deus me ensinou muita coisa com isso. A habilitação é tudo que a gente vive para transformar a gente no que a gente precisa ser. Amém? Amém. Então tem habilitação aqui na igreja. Tem um curso disso, um curso daquilo, um curso daquilo outro. Você está sendo habilitado, você está sendo treinado. Mas isso só não garante que você será bom. Você precisa colocar em prática. E aí que vem o problema, porque para colocar em prática, eu preciso ser colocado em situações onde eu preciso usar aquilo que eu aprendi. Não adianta viver de seminário em seminário. Não adianta viver de livro em livro. Deus vai colocar você no meio da guerra. Glória a Deus. Você aprender a usar as armas que Ele tem te dado. Esse jejum foi para você aprender a encarar o diabo, meu filho. Amém? Amém. Você pensou o quê? Que acabar o jejum, você ia deitar em berço esplêndido? Não, agora acabou o jejum, agora você tem a sua vitória. Meu filho, acorda. Seja aberto os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Foi para você começar a enxergar. Você não vai mais ficar chorando. Você não vai ficar pedindo para alguém orar por você, para alguém orar por você, para alguém orar por você. Você é que vai orar agora. Você vai dizer, diabo, tira a mão do que é meu. Você vai dizer, diabo,
alguma batalha. Algumas mulheres têm essa artimanha, né? Quando estão com o marido não quer fazer, elas começam, né, a fazer uma comiseração e às vezes conseguem ganhar alguma coisa. Mas nada do que vale a pena. Não é verdade? Deus está falando aí, mano, não, em nome de Jesus. Mas, preste atenção em nome de acorda, meu filho. Acorda. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele estava em casa. Eu falei, vem para a igreja. Não, estou muito triste. Eu falei, mais um motivo para vir para a igreja. Alguém já viu vencer batalha em casa? Aliás, na Bíblia, já falei isso aqui, vou repetir. A pessoa que ficou em casa no dia da batalha pecou. A Bíblia diz que na época em que os reis iam para a batalha, Davi ficou em casa. E aí, viu Betseba, né? Bonitona. Ele falou, quer essa mulher? Essa mulher pecou. Porque na hora de estar na batalha, estava em casa. Olha para mim. Olha para o seu personagem assim. Presta atenção. Não rejeite a tua luta. Porque ela também é livramento da tua vida. Chamado, unção, habilitação HA e constituição. Então, quem diria que a luta também é de Deus para te manter de pé? Porque Deus sabe, Vladimir, que se te deixar um pouco lento, você começa a dar trela para a sua carne. Então Deus te coloca na luta para você orar mais e não ter tempo de pecar. Amém? Tem gente que está cego espiritualmente, né? Outro dia eu estava falando aqui, às vezes você até enxerga, mas você enxerga embaçado. Né? Você não consegue entender o que Deus está fazendo. Então Deus está te habilitando. Levanta a tua mão para o céu e diz assim: Senhor Jesus, obrigado por essa luta. Obrigado por esse gigante. Ele está me habilitando para coisas maiores que Deus vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus, aprende isso. E em terceiro lugar, habilitação. Eu não vou falar de habilitação. Nós estamos em Josué capítulo 10, que diz que o sol parou. A gente sabe hoje que o sol não parou, né? Que quem parou foi a terra. Porque na realidade, naquela época, todo mundo acreditava, a ciência da época acreditava que tudo girava em torno da terra. E na realidade, todo o sistema gira em torno do sol, né? Então, não é que a Bíblia esteja errada. É que a visão deles era alguma coisa parou. Não é verdade? E diz aqui, querido, preste atenção. Sucedeu que, vamos no versículo 12. Diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Porque está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu por quase o dia inteiro, não se pôs. Nunca antes ouvi, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Amém. Amém? Semana passada eu falei, tá, do que Deus fez para habilitar Josué. Que às vezes a gente pensa que Josué só entrou em cena no livro de Josué, mas na realidade não. Josué era um guerreiro, Josué era um porta-voz. Você sabe que está aqui anotado, porque a minha Bíblia não prega isso para mim, né? Ela prega sozinha. Por aqui. Josué era um guerreiro, era um porta-voz, era servo, era um fiel trabalhador de equipe, foi aprendiz de Moisés, era zeloso com a obra e foi líder transformado. Está aqui, está anotado. Você pregar de novo, né? Então,
Josué, ele não entrou em cena na hora dos muros vão cair. Não, ele antes foi treinado aos pés de Moisés, vencendo batalha. Naquele momento em que Moisés estava com as mãos estendidas, Josué estava lá no meio da guerra. E a nossa geração, estava conversando com o Marcos, é uma geração fast food. Começou a orar ontem e quer vitória hoje. Começou a célula terça-feira e quer a multiplicação da célula hoje. Querido, pelo amor de Deus, quanto tempo você já sofreu? Quem sabe aqui que é uma célula? Né? Um grupo pequeno, é a reunião familiar. A minha célula lá no Cacuia tinha 15 rapazes. 15. Para eu multiplicar meu primeiro grupo de rapazes, eu levei aproximadamente 8 meses. 8 meses. Orando, intercedendo, fazendo seminário, fazendo impacto. Para que eles multiplicassem o grupo deles, foram mais 8 meses. Para treiná-los, para eles terem a célula dele, indo nas células dele. Meu filho, em nome de Jesus, enxerga. A gente é tão preguiçoso que a gente acha que a bênção é a ausência de guerra. O que aconteceu? Deus falou para o povo: olha, vocês vão entrar na terra prometida. O que aconteceu? O primeiro grupo que foi lá olhar a terra: tem gigantes. E Deus falou que não tinha gigantes. Porque eles achavam que quando entrassem na bênção, eles não iam ter mais luta. Sabe? E a nossa mente às vezes é assim: a gente espera que Deus faça algo na nossa vida. E a gente não consegue compreender que Deus termina algo para começar outro. Amém? Amém. Deus termina uma coisa para começar uma coisa nova. E aí eles entraram na terra prometida. Essa é a diferença de alguém que tem a visão curada, de alguém que foi treinado no pé do Senhor. Josué, ele entrou na terra, ele não enxergou gigantes, ele enxergou que a terra era boa. Que ele enxergou que tem frutos naquela terra enormes. A Bíblia diz que eles tinham que ser 2 para carregar. Entende? A coisa que você mais quer é ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Mas se eu falar, olha como é que o Espírito Santo é sábio. Se eu falar para você que para ser abençoado você precisa de 10 anos de luta, de batalha espiritual, de sofrimento aos pés do Senhor, quem ainda quer ser abençoado? As mãos diminuíram. Se o Espírito Santo, Raquel, falasse para você antes da batalha tudo que você ia sofrer, você ia desistir antes de entrar na guerra. Sim ou não? Por isso que o Espírito Santo não faz isso. Ele chama primeiro. Ele vai habilitando, vai habilitando, vai habilitando, vai habilitando. E você, os anos passam. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo vai ficando mais aguerrido, vai ficando mais valente. Primeira vez, estava contando aqui semana passada, a primeira vez que eu expulsei um demônio, minha perna tremia. Estava com medo de diabo. Depois eu expulsei o demônio, vem cá. Porque Deus é assim. Primeira vez que eu curei o enfermo, Deus me usou para curar o enfermo, eu fiquei com medo. Mas depois, agora eu oro já esperando que o enfermo vai ser curado. Se não for, não foi, mas eu já espero que ele vai ser curado. Deus está te habilitando para que você conquiste coisas maiores nessa terra. E você precisa entender que a guerra é um sinal de bênção. A guerra vai fazer de você alguém melhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Josué, ele olhou para o sol como quem fizesse isso todo dia. Falou: você vai parar agora, porque eu preciso vencer uma batalha. Você vai parar. Hoje Deus está querendo te dar autoridade, meu querido. Você viveu 40 dias para ter autoridade, sabe? Para ter autoridade. A Bíblia diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Jesus foi expulsar um demônio, os discípulos não conseguiram expulsar. Aqui diz o homem de pequena fé: até quando vou estar com vocês? E eu fico imaginando aquela confusão de todo mundo botando a mão na cabeça da pessoa, que eles dizem: Jesus chega e diz: olha essa coisa. Todo mundo assim: que é isso? Sabe, você precisa acordar. Deus quer te dar a autoridade. Amém? Amém. Essa luta vai te habilitar. Esses 40 dias de jejum.
Você vai ungir, antes de você começar a gritar na tua casa, você vai ungir com óleo, você vai colocar um louvor, você vai cantar, e se não der certo, você vai dar uma volta, mas não vai brigar. Aleluia! Amém? Amém. Amém? Quando foi que brigar resolveu alguma coisa? Nunca piorou a situação. Não é verdade? Verde. Brigar não levou a nada. Em vez de seguir lá tomar satisfação da mulher que falou, do cara que falou, vai orar. E nesse ficar com raiva de alguma coisa, aprende uma coisa. Você recebeu uma chave no meio desses 40 dias. Quem lembra? Quem lembra? A Bíblia diz que a porta que você fechar, ninguém pode abrir. E a porta que você abrir, ninguém vai fechar. Eu não me preocupo quando uma porta fecha, porque eu sei que tem portas e mais portas para eu abrir diante de mim. Amém? Amém. Tem portas e mais portas. Sabe, eu fico imaginando Isaac no deserto. Isaac entrava num lugar, cavava no meio do deserto. O que acontecia? Achava água. Quem é que cava no deserto e acha água? Quem? É raro, né? Aí alguém ia lá e fazia o quê? Entulhava o poço de Isaac. Jogava um monte de entulho. O que Isaac fazia? Isaac brigava. Gingava o jiu-jitsu, né? Não precisa ter gingando. Gingava. Isaac fazia o quê? Lembra não? Cavou no poço. Porque Isaac sabia que na mão dele tinha unção para prosperar. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de ficar se lamentando pelo passado. Na tua mão tem unção para prosperar. Eu creio. A Bíblia diz que quem olha para o passado e tem saudade é um idiota. É um tolo. Na tua mão tem unção para prosperar. O que você fizer, o que for, o Espírito de Deus vai na tua frente. Eu creio. Vai abrir caminho diante de você. Quem não gosta de ninguém, de repente vai te amar. Quem quer armar para o outro, para você vai abrir as portas. Deus vai na tua frente e não tem ninguém que possa te impedir em nome de Jesus. Mas você precisa aprender a tomar autoridade. Autoridade. 40 dias de jejum para receber autoridade. E sabe, Jesus não foi a primeira vez. Jesus encontrava com o diabo algumas vezes no mundo espiritual. Pedro estava meio endemoniado. O que Jesus falou para Pedro? Pedro. Basta-te de mim. E tem mais. Diabo, ele tentou se andar, né, para te destruir. Mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. Querido, Jesus foi habilitado e você está sendo habilitado também. Amém? Amém. Você vai encontrar com o diabo várias vezes. Você acha que essa é a pior luta que você vai enfrentar em toda a tua vida? Deixa eu ser profeta de Deus para você. Isso não é nada. Isso não é nada, Vladimir. Você está passando? Não é nada. Você vai ter lutas maiores. Mas também você vai ter vitórias maiores. Glória a Deus. Conquistas maiores. A gente passa pela luta do glória a Deus. A gente passa pela luta enxergando. Quando esse negócio acabar, eu vou ser vitorioso. Sabe, eu fiquei doente com pneumonia. E pneumonia é ruim demais. Né? Porque dói isso aqui tudo, dói aqui as costas. E é difícil de respirar. É muito ruim. Já teve pneumonia? É horrível. Mas eu lembrei, e eu fiquei pensando assim, o peso, né? O que é pior, dengue ou pneumonia? Que eu já tive dois, eu fiquei. Eu vou ser sincero com você, pior é dengue. Porque pneumonia, você tá ali, mas você anda, né? Você faz as coisas devagar, mas faz. Dengue é um inferno na terra. Você tenta levantar tudo, dói. Você vai tentar dobrar o dedo, dói. Não é dengue. Quem já teve dengue? Ninguém já teve? Não é assim? Tem que ser. Levanta a cabeça. Dói tudo. Você fecha o olho, dói. Você dói. Até pensar dói. Você tem que ficar quietinho, né? E lá em casa você vai pagar a luz. Eu acho que a luz está me incomodando. A luz está me incomodando. Eu não sei mesmo, sei. Paga essa luz, pelo amor de Deus. Porque tudo me incomoda. Então eu falei, se eu preguei todos os dias da minha dengue, por que eu não vou pregar todos os dias da minha pneumonia?
minha mãe me botou de castigo 6 dias. Pra você fazer nada. Eu não podia fazer nada, eu não podia levantar da cama. Então, você descansou. Eu preguei a dessa. E nem sabia que estava com dengue. Né? Eu só fui saber que estava com dengue acho que aqui não. Mas eu estava com 3 dias de dengue, achando que era outra coisa, uma dor de cabeça que não me deixaram. Depois começou a doer, quando fui no médico, eu fui sempre com dengue.